Nas últimas semanas eu estava dando umas mentorias para uma galera e uma pergunta que estava surgindo bastante era sobre como um líder deveria agir dentro de um processo de tomada de decisão. Deveria ele simplesmente definir as metas, objetivos e plau, jogar lá para a galera? Ou ele deveria construir isso com as pessoas? Né? Como é que um líder deve agir dentro desse processo? E eu estava pensando também que como esse tema de tomar a decisão é um tema muito importante dentro do escopo de liderança. Porque se você for pegar assim, o que está por trás de uma tomada de decisão, está justamente a divisão de poder. Né? O líder, ele é uma figura que detém o poder dentro de uma relação diária dele com o voluntário ou funcionário. Né? O líder tem mais poder naturalmente. Não vem com esse papinho de que não, o líder não tem poder. Não, o líder tem muito mais poder nessa relação. Né? Inclusive no ambiente organizacional, ele que demite, ele que promove, ele que vai falar mal, ele que vai falar bem. Né? Inclusive eu estava até escutando um podcast também umas 2 semanas de um CEO falando assim, nossa, eu sou um cara que eu sou muito de dar ideias assim, eu dou ideias primeiro, a galera vai, né, chuta, vê se presta ou não presta e depois a galera segue adiante. E eu tive uma dificuldade tremenda quando eu virei CEO de continuar com esse hábito, porque eu ia lá, dava uma ideia, todo mundo, vai ter que ser essa ideia, porque ele é o fucking CEO, né? Então quando o CEO dá uma ideia, não é simplesmente o mesmo nível de que um funcionário, um gerente dá uma ideia. As pessoas acatam de forma diferente, elas veem aquela relação de poder de forma diferente. Mas enfim, a gente não vai tratar agora desse tema de poder em específico em liderança, que vale também uma aula por si só. Eu quero abordar especificamente o que a gente chama de liderança participativa, que é o tema, então, que consiste na análise aí de como o líder toma decisão, né, com um grupo de funcionários. Vamos lá. Dentro da teoria de liderança participativa, existem definidos 3 estilos principais, as quais um líder pode escolher para que uma decisão seja tomada. O primeiro deles é o autocrático. No modelo ou no estilo autocrático, um líder define qual é a decisão a ser tomada e simplesmente atribui a seus funcionários. Ele vai lá e fala o seguinte, vocês vão fazer isso porque eu defini e acabou-se, tá pronto aí. Esse estilo a gente conhece bem e a gente sabe das repercussões negativas que isso pode gerar. Mas o que poucas pessoas compreendem também é que o estilo autocrático, por ser um estilo, não é nem bom nem ruim, depende da situação. Então, o estilo autocrático ele também tem algumas vantagens. Suas vantagens principais incluem a sua agilidade no processo de tomada de decisão. Então, se você está num momento de crise, pegou um incêndio na casa, o que é que você faz? Você não fala assim, galera, vamos voltar aqui para ver o que a gente faz, quem pega o extintor de incêndio. Você só fala, fulaninho que tá mais perto, pega o extintor de incêndio, vai lá e cura, eu vou ligar pro bombeiro e fazer isso aqui. Pronto, uma decisão muito mais rápida foi tomada. Dentro de um ambiente organizacional também, quando tem uma iminente crise institucional ou até qualquer situação onde exige uma tomada de decisão mais ágil, o estilo autocrático ele é muito favorecido. Então ele proporciona uma agilidade maior na resolução de problemas e conflitos. Claro, se executado por longos períodos de tempo, o estilo autocrático ele vai gerar uma queda na criatividade dos funcionários, uma queda na sua desmotivação também e uma queda no seu aprendizado. Afinal, no estilo autocrático, funcionários apenas recebem ordens e executam as ordens. Então eles não estão tendo nenhum desenvolvimento pessoal no processo. Que é a ideia, então, de você fazer a divisão de poder ou empoderamento dos seus funcionários. O estilo autocrático ele não permite muito bem isso. Embora que antes de passar para o próximo estilo, eu tenho que fazer uma ressalva também. Novos funcionários, o cara está entrando numa empresa nova, um voluntário que entrou na organização, eles querem ser ordenados. Eles não sabem muito bem o que fazer, o que eles podem fazer, o que não podem fazer dentro de um ambiente organizacional. Então eles esperam sim um estilo de liderança autocrática. E se você como líder executa um estilo diferente desse, pode gerar uma dúvida no posicionamento. Eles podem agir de forma que eles não vão saber muito bem o que fazer. Afinal, se você dá a liberdade de uma tomada de decisão para alguém que não domina muito bem o assunto ou que não domina muito bem a função, ele vai se perder. Que é o assunto do próximo estilo, que é o estilo de decisão democrático ou burocrático. Nesse estilo, como o próprio nome está dizendo, a tomada de decisão ocorre em um formato de democracia. Então o líder ele faz uma sugestão, ele apresenta algumas opções para os seus funcionários ou voluntários e aí todos então decidem em conjunto qual vai ser a resposta. Claro que existem algumas variações nesse sistema. Por exemplo, o líder ele pode abrir para perguntas, para decisões de funcionários e depois ele avalia a tomada de decisão final. Ele pode vetar ou não aquela decisão. Esses estilos não são muito travados, tá? No estilo autocrático existem várias formas diferentes de você atuar de forma autocrática. Eu vou chegar a isso mais para perto do final da aula. Mas o ponto principal é o seguinte. No estilo democrático, então, os voluntários ou funcionários, eles atuam em conjunto para definir a resposta ou o que fazer perante uma situação.
Esse estilo tem como seu principal problema a demora, né? Ele é muito burocrático, você precisa reunir todo mundo tem que estar ciente ali de qual o problema, as possíveis opções, o que fazer, e daí você vai ter que juntar, conversar e tal. Ele é bom, ele apresenta algumas vantagens no sentido de que você pode pegar funcionários que não dominam muito bem a atividade ou a questão, eles vão estar num processo de aprendizado com os que já têm mau domínio. Então você vai estar lá conversando um com o outro, construindo uma resposta. Além disso, existe uma rede de segurança aí, onde o funcionário que não tem total domínio da causa, ele pode opinar porque ele sabe que não. Talvez o fulano que é mais experiente, ele vai ali trabalhar, ele vai dar uma resposta mais elucidativa e eu vou estar com ele ali, ou então ele vai me corrigir. Então isso proporciona, então, um ambiente ou um momento onde o funcionário voluntário ele vai crescer, ele vai evoluir, porque ele vai poder se arriscar sem correr o risco aí de gerar um problema muito grande organizacional. Afinal, se a decisão que for tomada foi equivocada, bom, todo mundo tomou em conjunto, então a responsabilidade se dilui um pouco aí e não vai para o indivíduo. Mas é um estilo muito lento e que, se a gente for utilizar para tudo, acaba gerando várias consequências negativas para a organização, como, por exemplo, atraso na entrega de deadlines, né? Ou então problemas difusos, porque aí você vai ter mais de uma pessoa, dificilmente eles vão estar totalmente 100% alinhados ali com o problema em questão, então pode ter soluções erradas, você chega a soluções erradas aí em algumas situações também. Finalmente, a gente tem o estilo de delegação ou laissez-faire, né? Não para confundir com o estilo laissez-faire das teorias transformadas de lideranças, que é outros 500. Mas nesse estilo de delegação, ele é o mais interessante, porque ele é o mais ágil, né? Você tem um problema, você tem uma questão, você delega ao seu voluntário funcionário. Você fala assim, ó, eu quero esse resultado, se vira. Não sei como é que você vai chegar nessa resposta, se você vai fazer por tal método, eu só preciso a resposta, entregue em tal dia. Então a delegação é muito bacana, porque ela torna então todo o processo mais ágil, e o ponto fundamental dela é que ela empodera o seu voluntário, o seu funcionário, né? Você está dando ali, ele que vai ter que criar as soluções, ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que buscar recursos, ele que vai ter que se virar ali para encontrar a resposta. Então se empodera bastante o funcionário voluntário, faz com que ele evolua muito rapidamente. Em compensação, isso é arriscado caso seja um voluntário muito verde, ou um funcionário muito verde na posição, né? Ele não vai saber muito bem. Imagina, o funcionário entrou lá na empresa, você fala o seguinte, eu preciso que você desenvolva 3 KPIs aí para mim, faz lá, pronto. O cara nunca nem sabe quais são os KPIs da empresa direito, não conhece o ambiente do clima organizacional, né? Então ele vai acabar encontrando alguns problemas e acabar fazendo besteira. Então é importante que o estilo de delegação também ecorra a ciência do gestor, que o funcionário tem que ser minimamente capacitado para executar aquela tarefa. E é sugerido um acompanhamento maior do gestor, né? Mesmo que na delegação o gestor não vai ser incumbido de realizar a atividade, né, com o funcionário, ele que vai ter que criar as formas, mas o gestor tem que manter o acompanhamento desse funcionário voluntário, senão vai acarretar aí uma gestão por abdicação, que basicamente é uma não gestão, onde o gestor larga o funcionário e ele tem que se virar para fazer as coisas, e aí ele acaba fazendo besteira, ou acaba fazendo coisa errada, ou até fazendo o que é certo para ele, mas que não é certo para a organização. Então, você tem que ter esse cuidado aí na delegação. O gestor tem que ser capaz de tomar o devido cuidado e fazer o acompanhamento aí das atividades do seu funcionário voluntário. O ponto principal dessa aula hoje, galera, é estabelecer que não existe algo como um estilo de liderança único, perfeito, ideal, ou pior, né? Algo como uma pessoa só pode adotar um estilo de liderança. Ah, é meu estilo de liderança, eu sou um cara que gosta de delegar. Não, desculpa, eu sou um cara autocrático, eu sempre acabo dando ordens muito diretas às pessoas. Não existe isso, tá? O estilo é um conjunto de comportamentos, tá? Você adota comportamentos que tendem para estilos mais autocráticos ou estilos mais burocráticos, né? E você, por ser um comportamento, a gente pode mudá-los, né? A gente pode alterar nosso conjunto de comportamentos que a gente executa para também alterar nosso estilo de tomada de decisão. E é importante estar ciente disso. Não existe algo como um conjunto de tomar decisões que seja fixo, né? O cara sempre é autocrático, o cara sempre é delegativo. Não existe isso. Varia conforme a situação, varia conforme o funcionário / voluntário. E você, como gestor, como líder, também tem que se adaptar, porque o melhor processo de tomar decisão é aquele que se adapta à situação e ambiente ao qual está acontecendo. Um último ponto que eu acho bastante importante incluir nessa aula é a questão do empoderamento. É um tema que a gente fala bastante, principalmente nas políticas e movimentos sociais, né? Vamos empoderar os funcionários, as pessoas, né? A organização, os voluntários. Mas assim, eu vejo poucas pessoas traduzindo essa palavra, esse termo-chave, empoderamento, em coisas, né? O que é que a gente faz dentro de uma organização ou dentro de um sistema organizacional, uma instituição, para empoderar nossos voluntários ou funcionários. Claro, isso é um tema guarda-chuva que abrange muitas coisas,
vale, como quase tudo nesse canal, uma aula por si só. Mas eu quero abordar especificamente como o processo de liderança participativa, né, ou então o processo de tomada de decisão, ele pode influenciar aí nessa questão de empoderamento. Que é o seguinte, como eu falei para vocês, a decisão de tomada de decisão, ela trata da divisão de poder que um líder tem sobre o seu liderado. Um líder autocrático, ele está concentrando todo o seu poder nessa relação aqui diárica. Quando a gente adota uma decisão mais burocrática, a gente está meio que rachando aí meio a meio. E quando a gente faz uma metodologia de delegação, o líder, o que ele está fazendo na prática é delegando sua autoridade, o seu poder ao seu liderado. Ele está dando um pouco, assim, um pedaço daquele poder. E nesse processo de dar o seu poder ao voluntário funcionário, você está empoderando ele de fato. Então, um dos principais processos de empoderamento que você pode trabalhar com seus funcionários ou voluntários é justamente baseado na tomada de decisão. É, ao tomar decisões, você começar a delegar um pouco desse poder para eles, vias burocráticas ou por vias de delegação por si só, tá? Então, é um trecho importante a gente compreender mais sobre a liderança participativa e como tomar decisão empoderam seus funcionários ou voluntários. Empoderar não é só dar recursos para ele fazer o que bem entender, é você auxiliar eles na tomada de decisão ou dar um pouco de seu poder para que eles tomem a decisão com mais segurança.